Então eu conversei com a gente para a gente fazer essa agenda aqui e eu consegui repassar para vocês um pouquinho de como vai funcionar a ferramenta de frete online dentro do Mercos. A gente trabalhou mais ou menos 2 trimestres, um trimestre e meio mais ou menos, com frete online. Então a gente escolheu um parceiro para cuidar toda dessa parte de cotação online, que foi a Frenet. Convidamos alguns clientes para participar do beta, né, ser patrocinadores, fizemos várias rodadas de conversas com eles para entender se a ferramenta atendia bem eles ou não, o que precisava ser feito para melhorar. E a gente chegou num modelo final de produto que é satisfatório, atende bastante os clientes, e eu vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar, mas a gente não teve muito apelo, assim, a gente não conseguiu fazer muitos clientes usarem a ferramenta. E eu acho que mais no final do treinamento eu vou repassar um pouquinho para vocês o porquê que isso acontece. Mas já antecipando até um pouco, acaba que configurar frete é uma coisa chata e complicada. A gente acabou trabalhando no final do ano. No final do ano é um momento que, enfim, as empresas estão né, correndo para fechar meta, fechar a empresa, tentar vender o máximo possível para fechar o ano no verde, não no vermelho. Então, todo mundo tem um monte de responsabilidade diferente. É difícil das empresas pararem e buscar integrar com uma ferramenta nova, participar de um processo de beta, né, que vai enfrentar um produto talvez com algum bug, alguma coisa assim. Então, por isso, alguns clientes já tinham conta na Frenet, isso ajudava bastante, era mais fácil de fazer essa integração, mas principalmente para quem tinha interesse em usar frete no Mercos, mas não conhecia a Frenet, era um processo complicado. Às vezes eu apresentava a ferramenta para os caras, 3, 4 semanas depois eu mandava uma mensagem, eles, poxa, eu não tive tempo de abrir ainda o site que tu me mandou, então por isso que a gente não teve diversos clientes usando a ferramenta, a gente teve 3, 4 clientes que usaram bastante, deram bastante feedback, e outros que ouviram como a Frenet ia funcionar, como ia funcionar a cotação de frete online, gostaram, mas acabaram não usando bastante, beleza? Mas dentro do que a gente fez, a gente acredita que é um bom produto que vai funcionar bastante, por isso que a gente está passando o produto agora para esse processo de lançamento, a gente está fazendo treinamento com vocês, vai fazer com os outros times também. Provavelmente na semana que vem a gente vai fazer já os posts no blog, no Beamer, e começar a remover o beta do sistema para permitir que todos os clientes que queiram ligar a Frenet liguem, e a gente vai daí ver se o produto realmente tem apelo, se os seus clientes vão querer usar ou não. Beleza? Então, primeiro, né, como fazer para habilitar a conta Frenet? Como que o cliente pode usar a cotação online dentro do Mercos? Primeira coisa é ligar o beta frete lá no admin. Esse beta vai deixar de existir daqui a pouco, quando a gente fazer o lançamento, mas por enquanto, né, se vocês tiverem algum cliente agora no processo e já quiserem ligar isso para ele, é só ir lá e ligar o beta. Vai aparecer uma opção Frenet lá no menu frete entregas dentro de minha conta. Então, onde hoje lá mostra aquela parte de frete fixo, onde o cliente pode criar a tabelinha de frete, vai aparecer uma nova opção chamada Frenet. Ela não substitui, então o cliente pode ligar um ou ligar o outro, mas vai aparecer essa nova opção para ele já fazer a configuração. Dentro dessa opção Frenet, ele vai conseguir preencher o token da conta dele da Frenet e o endereço de saída do produto. Então, imagina que ele tem um CD ou lugar onde ele vai despachar as entregas dele, sei lá, aonde fica a Correios da cidade dele, é ali que ele vai colocar o endereço, que é onde tem que ser calculado a saída do produto. O token da conta dele, Frenet, pronto, salvou, tá ligado o frete online na conta dele. É bem simples de fazer esse processo de cadastro, sabe? E aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidinho. Então, essa aqui é uma conta que já está com o beta ligado, mas daí acessando aqui na minha conta, vem aqui em frete e entrega, vai ter essa nova opção da Frenet. Aí o cliente clica aqui, vai abrir o formulário, ele informa o token, informa o endereço, aqui eu coloquei o endereço da Mercos, né? E isso aqui ele já vai vir ativo por padrão quando ele estiver configurando. Salvou, pronto, está configurado, já vai poder acontecer as cotações na conta dele. Depois, a gente vem na parte de como funciona a cotação em si, depois da configuração.
Então, após habilitar o frete na conta, o cliente vai ter acesso a fazer cotações tanto no e-commerce B2B quanto na emissão de pedido. Vai acontecer nos dois ao mesmo tempo. O cliente não precisa ligar um ou ligar outro. Vai aparecer para os dois ao mesmo tempo. Inclusive, a gente não vai conseguir implementar agora, vai implementar durante 2023, mas a gente também pretende permitir cotação online da Frenet nos aplicativos. E a ideia é que também seja algo ligado automático. Se o cliente tem Frenet e ele tem algum vendedor usando o aplicativo, vai aparecer para o vendedor em algum momento, quando a gente liberar, para fazer a cotação pela Frenet também. A ideia é ser todas as plataformas que a gente deixa o nosso cliente usar tenham cotação online. Aqui há uma regra importante. As cotações só vão acontecer se todos os itens adicionados no pedido tiverem pesos e dimensões preenchidas. Então, é peso, largura, altura e comprimento. Além disso, o endereço do cliente tem que estar preenchido. Então, a ideia é, né, ter o endereço de saída, que é aquele que o cara cadastrou lá no começo, e o cliente dele também tem que ter o endereço preenchido, que é o endereço de chegada. E todos os itens desse pedido tem que ter peso e dimensão para a Frenet conseguir calcular quanto que vai custar esse frete. Se esse pedido tiver essas informações, a cotação vai acontecer. Se alguma informação estiver faltando, então está faltando a largura de um item, não vai acontecer. A gente nem se comunica com a Frenet. A gente faz essa validação, porque senão vai ser cobrado por algo que não vai ser o frete não vai ser calculado correto. Então a gente até conversou com a Frenet e eles nos instruíram a fazer dessa forma, a gente faz essa validação antes de mandar para eles. Então, no caso, por exemplo, do B2B, né? Se for o cara estiver montando um carrinho, um dos itens que ele adicionou no carrinho não tem peso e dimensão preenchido, vai aparecer apenas a opção a combinar lá na parte de escolher o valor de frete, não vai aparecer nenhuma cotação para o cliente, a cotação não vai funcionar. Beleza? Dentro do e-commerce, então, a cotação vai acontecer enquanto o varejista estiver fechando o carrinho. Lá na etapa de entrega, vai aparecer as cotações. A cotação sempre vai acontecer, então, imaginando o cenário do cara passou pela etapa de entrega, aí ele fechou o e-commerce, sei lá, caiu a luz, caiu a net, depois ele vai voltar, ele vai passar de novo pela cotação, pela etapa de entrega, a gente vai fazer outra cotação. A gente não grava cotações, as coisas assim. A gente sempre solicita uma nova cotação na hora que o cliente estiver passando pela etapa de entrega. E como eu falei, né, se tiver alguma informação faltando, a gente vai mostrar apenas a opção a combinar, sem nenhum valor de frete adicionado durante o fechamento do carrinho. E no sistema online, a gente vai acontecer a mesma coisa, o cliente vai poder realizar a cotação daí durante a emissão do pedido, né, no sistema online. É possível realizar a cotação online, mas também é possível preencher os valores manualmente. Então, imaginando um caso onde o cara tem a transportadora, mas também tem frota própria, ou tem retirada em loja, qualquer coisa assim, aonde não é interessante para o cara fazer a cotação com a Frenet e ele quer preencher o valor manualmente, ele vai poder escolher isso também. Depois eu vou mostrar para vocês na demo como fica a interface. E tem as mesmas regras, peso, dimensão e endereço são obrigatórios para as cotações acontecerem. Eu vou mostrar uma demo rapidinho e aí depois eu já abro para vocês poderem perguntar tudo mais se vocês tiverem dúvida, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de um carrinho onde esse produto tem peso e dimensão preenchido. Então, eu vou fechar o carrinho agora. Eu vou chegar em definir entrega. A gente se comunicou com a Frenet e a Frenet retornou essa cotação aqui. Nesse caso, essa conta só retornou uma cotação. Poderia ter retornado mais e apareceria várias opções para o cliente, como um e-commerce B2C normal. O valor de entrega é adicionado ao carrinho aqui, fica destacado para o cliente, né? Então, esse é um carrinho que tem R$ 400 em produto, R$ 101 em imposto e agora R$ 120,37 como valor de entrega. Na hora que o cliente clica em definir pagamento, pronto, se o valor está adicionado ou o valor total do pedido, se ele for pagar por Marcos Pay ou não, independente, esse valor da cotação está adicionado ao valor do pedido e esse orçamento concluído vai mostrar lá dentro do Mercos como o valor do frete, R$ 120,37. Beleza? Bem simples para o varejista, não é para mudar absolutamente nada. Se for um carrinho com um valor que não com item que não tem peso e dimensão preenchida, esse aqui é um caso, né? Então essa prancha aqui ela não tem peso e dimensão. A gente vai chegar aqui e vai mostrar a combinar. Então a gente não se comunica com a Frenet, como eu falei para vocês, e
não vai ter valor de frete adicionado. Depois, o vendedor, né, ou a pessoa que estiver mexendo com os pedidos vindos do e-commerce vai ter que agir em cima desse pedido aqui, talvez ajustar o item, depois cotar online, ou fazer uma cotação por fora e adicionar o valor do pedido manualmente. Beleza? Indo para dentro do sistema online, então esse aqui é um pedido, mesma coisa, inclusive, não, é um outro pedido, esse aqui. Quando a gente vem aqui em alterar o detalhe do pedido, né, eu já criei ele, mas tanto faz. A gente vai aparecer essa opção aqui de entrega, então aqui tem um endereço. Essa tem uma diferença legal. Uh, o vendedor pode escolher para qual endereço do cliente ele quer cotar, né? Então, esse aqui é um cliente com dois endereços diferentes, ele pode escolher qual dos dois ele vai querer fazer a cotação. E ele pode clicar aqui no botão de cotar frete para este endereço, ele se comunica com a Frenet e retorna. Nesse caso aqui, a gente retornou 3 cotações para esse pedido. O vendedor vai olhar qual que faz mais sentido. Um dia de entrega, esse aqui é de graça. Isso aqui é uma regra que eu fiz lá na Frenet para frete grátis, tá? Não vai ser de graça, com certeza. Mas PAC 5 dias, já de log 3 dias, a diferença de preço, qual que faz mais sentido para o meu cliente. Essa ou essa, eu escolho, salvo o valor do frete adicionado ao pedido. Ou ele pode clicar em preencher o valor de frete manualmente, que abre o mesmo formulário como é hoje. Então, o valor do frete, a transportadora na listagem de transportadora, código de rastreio e tudo mais. Então, o vendedor tem essa escolha, né? O que faz mais sentido para ele dentro desse pedido, se é fazer a cotação online, que está aqui, ou fazer o preenchimento manual quando fizer sentido para ele. Salvou, está adicionado normal. Alguma dúvida até agora? Legal, eu acho que não. Vou considerar o silêncio como um não. Pontos de atenção que a gente precisa ter. Aqui eu vou falar um pouco da experiência, como foi trabalhar com frete nesses últimos 3, 4 meses. Para clientes que já possuem uma conta na Frenet, a integração é muito simples. Vai ser explicar para ele, talvez, a regra de peso e dimensão obrigatória, que é algo que ele até já imagina, mas a gente só tem que deixar isso claro para ele. Explicar para ele como, onde preencher o token, talvez ele até já saiba onde buscar, se não, existe um artigo da Central de Ajuda da Frenet lá, que é onde conseguir o token da Frenet, é bem simples. Para clientes que não conhecem a Frenet, o processo fica um pouco mais complicado. E aqui é onde eu acho que a gente vai precisar ajudar um pouco o cliente, naquela ideia de a gente ajudar nosso cliente a ter sucesso em colocar frete na conta dele. Eu acho que tem 2 pontos principais. O primeiro é ele entender como funciona o custo da Frenet, e o segundo é ele entender se as transportadoras que ele trabalha estão integradas na Frenet. Então, eu separei em 2 pontos. O primeiro é como funciona o custo da Frenet. E eu acho que a gente não precisa aqui decorar tudo isso aqui. A Frenet tem bastante artigo explicando. Eu acho que durante atendimento ou até conversa de vocês, uh, não tem problema nenhum a gente abrir um artigo da Central de Ajuda da Frenet ou o próprio site deles e a gente descobrir junto, né? Vocês e o cliente descobrirem junto ou relembrarem como funciona o custo. Mas eu tentei trazer aqui uma ideia geral de como eles trabalham e, se for possível, né, pelo menos um pouco isso ficar na nossa mente. A Frenet cobra depois do uso, diferente do Mercos, né? O Mercos a gente assina o cliente assina um serviço com a gente. No caso da Frenet, eles cobram depois do uso. Então, o plano mínimo custa R$ 60 e dá direito a 10 mil cotações por mês. Só que imagina que um cliente faz 13 mil ou 12 mil cotações. Foi o número que eu coloquei aqui. R$ 60 dá 10 mil cotações. Depois, para cada cotação a mais que o cliente for usar, a Frenet vai cobrar R$ 6 por um pacote de 1.000 cotações. E elas não são acumulativas. Então, o cliente usou 12.500 cotações esse mês. No próximo mês vai vir um boleto de R$ 78. R$ 60 mais 3 pacotes extras de 1.000 cotações. Essas 500 cotações que ele usou não vão para o próximo mês. No mês que vem, volta as 10 mil do pacote inicial dele e assim vai. Se ele for usar muita cotação, ele for passar de 20 mil, 30 mil cotações, a Frenet diminui um pouco o custo por pacote extra. Só que, pela experiência de todo mundo que eu conversei, inclusive clientes que nem usaram o Frenet, mas entendendo o volume deles, quantos pedidos eles fazem por mês, quantas transportadoras eles usam, 10 mil é o número médio, assim, dificilmente o cliente vai passar de 20 mil. Se a gente vai falar para o cliente
que, em média, ele vai gastar R$ 60 por mês, a gente não vai estar mentindo. Porque 10 mil é um número bem alto. Esses valores extravagantes funcionam para o B2C, onde tem muito pedido e muitas opções de transportadora, porque o cara quer vender um monte, o ticket de média dele é bem baixo. Nossos clientes são tudo B2B, no geral a gente tem menos pedidos, com ticket médio muito mais alto. Por isso que essas 10 mil cotações tendem a atender a maioria dos nossos clientes, principalmente aqui falando em SMB, beleza? E aqui só um detalhe, de novo, algo que a gente não precisa memorizar, mas é interessante saber. A Frenet ela tem um sistema de contrato próprio com o Correios e ela permite que o cliente coloque o próprio contrato dele. Então, tu pode ter um contrato com o Correios ou tu pode não ter, e aí tu pode usar o contrato da Frenet. Se o cliente usar o contrato da Frenet, ele não, essas cotações do Correios não entram para essa conta de 10 mil aqui. É uma forma da Frenet vender o próprio contrato. Teve um cliente nosso, inclusive, que está usando o Frenet até hoje, que usa essa modalidade e ele nunca paga mais que R$ 60 por mês, porque boa parte das cotações dele vem do Correios, que não entram nessa conta dos 10 mil aqui. Beleza? Então, aqui é só mostrando lá na interface da Frenet. Se o cliente estiver usando, por exemplo, o Correios com o contrato Frenet, é bem claro, né? Mostra aqui embaixo, contrato Frenet. E aqui a modalidade desativada, no caso, Correios contrato próprio. Se o cliente estiver usando o contrato próprio, que é o da direita aqui, vai contar. Se ele estiver usando o da esquerda, aí não conta para esses 10 mil. E a outra coisa que a gente precisa ter um pouco de atenção para clientes que não têm conta na Frenet, tá? Como eu falei, isso aqui é tudo para cara que quer usar frete, não conhece nada e talvez a gente vai ter que ajudar ele um pouquinho. É ajudar o cara a entender se as transportadoras que ele já trabalha estão integradas à Frenet. Então a Frenet tem um site deles lá, que é frenet.com.br/lista de parceiros. A gente tem um artigo na central de ajuda chamado O que é Frenet, na nossa central de ajuda, que tem um link para esse site também. E lá existe a listagem das 500 e poucas transportadoras que eles têm integração. É só acessar esse site, digitar o nome da transportadora, se retornar eles têm, se não retornar nada eles não têm. Isso já é um bom começo para ajudar a convencer o cliente se faz sentido ou não usar Frenet e Barcos. Se todas as transportadoras que ele trabalha estão integradas, para ele é muito mais fácil. Ele simplesmente vai lá, faz a integração dentro do site da Frenet com todas as transportadoras que ele trabalha e depois ele linka a conta Frenet com o Mercos pelo token, como eu mostrei para vocês. A Frenet tem um artigo na central de ajuda para cada transportadora que eles têm integração. Então, se o cliente falar, eu trabalho com Jadlog, TNT e alguma outra, dá para escrever como integrar TNT à Frenet, como integrar Jadlog à Frenet. E eles têm um artigo da central de ajuda para cada um. Então, isso é bem legal. Dá para usar o Google em vez de usar a central de ajuda deles direto, mas vocês vão ser linkados direto para os artigos e ajudando o cliente a fazer essa integração, né, ligar todas as contas. Se a transportadora do cliente não estiver integrada, isso não significa que ele não pode usar. Porque a Frenet também tem uma opção de importação de tabela. Então, às vezes, o cara tem frota própria, eu trabalho com uma transportadora talvez um pouquinho pequena, que não está integrada na Frenet. Se ele conseguir transformar o cálculo de frete dele numa tabela, numa planilha mesmo, a Frenet aceita importar essa informação e lá na Frenet vai ficar como se fosse uma transportadora nova dele. Só que aí a Frenet cobra por isso. Então, no caso, atualmente, ela cobra R$ 180 para fazer a primeira importação e cada nova atualização ela cobra R$ 120. É importante dizer que esse custo pode mudar. Então, é uma coisa que é legal, de novo, se a gente entrar nesse assunto aqui, é legal validar ou dizer, olha, era esse preço, mas tem que ver se não alterou. Porque quando a gente começou a parceria com eles, era tudo R$ 120, e mês passado eles mudaram a primeira importação para 180. Então, até foi uma coisa que ficou ruim para mim, porque eu falei para o cliente que era 120, ele falou, não, é 180, acabei de falar com a Frenet. Então, é um outro ponto de atenção. Beleza? Eu acho que esses são os dois principais pontos que a gente tem que passar para o cliente que não conhece a Frenet. Como funciona o custo e ajudar ele a entender se as transportadoras, enfim, os meios de transporte que ele trabalha estão integrados à Frenet. Acho que ele entendendo bem isso, o resto é mais a gente ajudar a mostrar o valor de como funciona a cotação online, que aí é dentro do Mercos, né? A gente explicar isso ali para ele, o que vai ser possível de ele fazer, de ele disponibilizar cotação online dentro do e-commerce ou direto para os vendedores dele usando o sistema online. E aí, se ele tiver a fim de usar,
pelo menos a parte de configuração do Mercos é bem simples e rapidinho ele já começa a usar. Beleza? Gente, alguma dúvida? Ficou muito complicado? Falei grego, como é que tá? Olha, eu achei top demais, cara. Acho que é uma solução que eu, como em vendas, assim, já tenho falado para os clientes, né? Deixado eles já cientes dessa possibilidade de frete, né? Porque muita gente já estava pedindo e eu acho que deixa mais automático essa parte, né? Da integração Mercos Pay, agora o Frenet. Então, acho que só é mais uma plataforma que vem para somar ali para o nosso dia a dia e para a gente vender mais também a solução, né? Principalmente para o e-commerce. Ô Legal. Alex, eu não sei se eu perdi um pouco essa parte da apresentação, mas tu comentou que a princípio não vai ter a solução para os mobile, né? Vai ser só para o sistema online e para o e-commerce B2B. E o cliente que quer fazer essa cotação, mas que usa também os aplicativos, e, por exemplo, um pedido que vai ser gerado lá pelo app, quando ele for enviado para o sistema online, como é que o cliente faz para incluir daí o valor de frete? Teria que ser só naquela opção, não? Não, ele consegue editar, né, o valor de frete. Se ele abrir, assim, ele não vai conseguir fazer isso pelo mobile, então ele vai ter que enviar o pedido, mas daí quem estiver acessando o sistema online, né, talvez não seja o mesmo vendedor, seja uma O outra pessoa, administrador. seja o administrador, ele consegue editar o pedido e vai aparecer a opção de ele cotar novamente. Se ele Ah, tá. clicar lá em alterar detalhes do pedido, que abre aquela Uhum. modal, aparece novamente a opção de ele cotar. Ele pode cotar quantas vezes ele quiser, né? Entendi. Aí abre a opção então para ele Uhum, novamente. sim. Até pelo Interessante. celular ele poderia, né? Porque eu acho que depois tem lá ir para o sistema online. No mesmo aplicativo ele clicou, vai pro, acho que pro navegador. Acho que dentro do navegador ele conseguiria fazer essa cotação também, né? Conseguiria, mas aí ele vai ter um pouco de dificuldade, porque Assim. até onde eu me lembro, Até essa onde. opção de Né, um pouquinho. editar pedido pelo navegador no mobile é complicado. Não, show de uma pergunta que eu tenho aqui é se, como o Marcos Pay, a gente tem uma pessoa que faz esse contato com o Marcos Pay lá, vamos dizer assim, com asas, né? Aqui dentro da Uhum. Marcos vai ter uma pessoa também responsável por fazer esses contatos, assim, tipo, centralizar alguma dúvida que vai ter dúvida, vai surgir com certeza questionamento dos clientes. Ou isso a Uhum. gente trata direto com a Frenet, tem um canal de contato com eles. Então, a gente pensou um pouco nisso e o nosso sentimento atual, pelo menos, é que diferente do Pay, no caso, onde a gente está explicando, a gente está criando a conta por ele, a gente tenta deixar o Asas meio de lado. No caso da Frenet, a gente está fazendo uma integração simplesmente de sistemas. Então, todo o suporte com a Frenet, a ideal é a gente instigar o cliente a ele entrar em contato com a Frenet. E aí, no caso, já vou dizendo para vocês, o suporte deles é só via e-mail, o que não é legal. Mas Uhum. aí qualquer coisa pede para o cliente marcar vocês junto na thread de e-mails, né? E colocar vocês como cópia para vocês participar dessa conversa e poder ir atualizando o cliente ali, talvez de alguma forma, principalmente se for um processo de GC ou implantação, para ver como isso acontece. A gente também tem um contato do nosso gerente de conta, vamos dizer assim, que é o nosso gerente de parceria. Então, se tiver um problema muito grande, pode, enfim, levanta a mão lá no canal de produto e tudo mais. Eu não sei se necessariamente isso vai ficar comigo. A gente está reestruturando um pouco a parte de produto agora, né? Eu estou saindo do Pay e do frete, estou indo para o e-commerce. Mas, enfim, se vocês dão um grito lá no canal de produto, com certeza algum de nós vai entrar em contato com o nosso gerente de parceria para tentar entender o problema. Mas, de forma geral, a gente não quer se envolver tanto nesses problemas como a gente faz no caso do Marcos Pay, que tem a Fiamma exclusiva para isso. Perfeito. Acho que a Thalita levantou a mão, né, Thalita? Mas o Alexa depois complementou, ia perguntar em casos de erro se a gente ia fazer esse contato, mas aí ele respondeu já. Legal. Beleza, pessoal. Eu imagino que na semana que vem a gente vai fazer o lançamento e talvez tenha um barulho ali inicial. Com certeza alguns clientes vão demonstrar interesse, mas a gente não sabe se vai ser muita gente ou não. Olhando como foi o contato durante o fim do ano, talvez isso não seja muita gente interessado.
Mas, de qualquer jeito, quando a gente fizer o lançamento, eu vou avisar vocês no grupo. E vocês tendo qualquer dúvida, qualquer problema ali durante o atendimento, pode mandar lá no canal de produto ou manda direto para mim do Slack. É só legal mandar nos canais, porque uma dúvida respondida já fica respondida para todo mundo, né? Então, por isso que é melhor mandar direto no canal, mas manda no canal, me marca, faz alguma coisa assim, para a gente tentar fazer esse produto dar certo também. Beleza? Beleza. Legal. Alex, obrigadão aí pelo teu tempo. Valeu, pessoal. Valeu, Boa tarde para gente. vocês aí. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, tchau, pessoal. Tchau, tchau.